mudar o nosso paradigma, como o nosso amigo aqui falou, que eu não estou enxergando o nome dele, porque eu estou ficando cega. Qual é o nome dele? Seu nome? O João falou, a gente precisa acreditar nessa família, a gente tem que mudar o nosso olhar para a família. E mudar o nosso olhar é sair de um paradigma que a gente está arriscando ali, que é um paradigma do assistencialismo, por exemplo. Todo mundo sabe o que é assistencialismo, né? Para um paradigma do empoderamento. Eu não sei se aí tem, pode passar, depois a gente volta para citar. Tem um dicionário, o dicionário Rosa da língua portuguesa, ele define assistencialismo de uma forma que eu gosto muito, até para provocar, né? Que diz que é uma doutrina, sistema ou prática que preconiza e organiza e presta assistência a membros carentes ou necessitados de uma comunidade nacional ou mesmo internacional. Aí eu grifei, em detrimento de quê? De uma política que os tire da condição de carentes e necessitados. Tá? Então, o assistencialismo é isso. Eu não quero que ele... Por quê? Porque o uso pejorativo desse assistencialismo, a política, é o quê? Aliciamento político de classes menos privilegiadas através de uma encenação, né, de assistência social. Eu não quero mudar a situação, porque quem não critica, quem não aprende, quem não tem direitos, é muito melhor manipulável. Eu me lembro da experiência dentro de uma comunidade, a gente tem um trabalho de base na comunidade, quando a gente chegou lá, tinha centro comunitário de tudo. Tinha centro comunitário para escola, para saúde, e quando a gente entrou, eles vieram com o título de eleitor, e a gente perguntou, para que isso? Ué, aqui não precisa, não? Não. E a gente foi entender que os centros comunitários lá eram liderados por um certo vereador. E a gente começou a trabalhar nessa situação de cidadania, e não tinha, o poder público estava ausente naquele espaço. E que eles tinham direito. O que aconteceu na próxima eleição? O vereador não se elegeu. É mesmo? E aí eles foram lutar para ter os seus direitos naquela comunidade. Né? Então, hoje, a comunidade sabe muito bem, tem lá creche, escola, posto de saúde, tudo uma luta da comunidade. Pode passar? Não. Bem, então o assistencialismo, a gente vai passar desse olhar de assistencialismo para o olhar de empoderamento. Né? Ou seja, essas famílias, elas têm, né, habilidades, muitas vezes elas não sabem que têm. Então, vamos dar o poder a elas. E como é que a gente dá o poder às famílias? Né? Como é que a gente dá alguma coisa que ela já tem, já possui? Né? Apenas acreditando e fazendo com que ela acredite nela mesma. Passar da incapacidade para a competência, porque é muito comum a gente dizer assim, olha, essa família não sabe nada, não é incapaz, viveu sempre do assistencialismo, pede bolsa aqui, bolsa colar, mas qual é a competência que ela tem? E muitas vezes, aquilo que é violação de direito é uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, colocar o filho para vender num sinal, no farol, né, aqui vocês falam farol, no farol, pode ser uma estratégia de sobrevivência. É uma estratégia de sobrevivência. Né? E aí, como é que a gente utiliza essa competência que ela tem de encontrar estratégia de sobrevivência de uma forma que não seja prejudicial ao seu filho? Né? Então, isso trabalhar, sair da disfuncionalidade para aquilo que eu falei, é uma estratégia de sobrevivência. Né? Ela não está disfuncional, né? Como se a gente fosse lá, né, apertar a máquina das famílias para ela funcionar conforme a gente quer, a sociedade quer. E também ela não está desestruturada. A gente tem que reconhecer qual é a estrutura que ela tem para trabalhar na realidade dela. O que vocês veem aí nessa figura? Um farol. Onde que o farol está? Em cima de uma ilha. A gente constrói farol em cima do mar? Não. Por quê? O que acontece? Ele precisa de um ponto firme. Será que muitas vezes a gente não constrói o nosso trabalho com as famílias no mar revolto da dificuldade, do problema? A gente chama a família só para dizer o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que fazer, o quanto ela não foi capaz de cuidar do seu filho. Será que isso é construir no mar? Como é que a gente constrói, então, no rochedo? Né? Num ponto sólido, como Gui fala.
quando a gente trabalha com família, a gente tem que buscar qual é o ponto sólido daquela família, o que ela tem de positivo, o que ela tem para que a gente possa construir a partir dali. Alguns de vocês já receberam crianças com violência doméstica, não já? E, às vezes, a violência... E a gente fica muito, né, irritado, muito indignado com essa violência. E é digno disso, e é, de fato, real, é legítimo a gente se indignar. Mas será que quantos de nós já perguntamos o que causou? O que levou aquela mãe, aquele pai, ou aquela pessoa a tomar aquela atitude? Quantos de nós já perguntou a ela sobre isso, ao invés de dar sermão? Porque o vínculo vai se fazer a partir do momento que a gente constrói uma relação diferente de tudo que já construíram. Porque o conselho tutelar dá sermão, o juiz dá sermão, o padre dá sermão, o pastor dá sermão, o pai de santo dá sermão, todo mundo dá sermão. Porque todo mundo se acha superior a essas famílias. A gente já perguntou, e aí eu me lembro de histórias, como, por exemplo, uma mãe que chega com uma criança totalmente com a mão queimada, aquela queimadura em luvas, sabe, a mão em água quente, que é um terror, exatamente isso, a gente pode dizer, olha, isso me chocou, viu, ver a mão do seu filho assim. Mas por que você fez isso? E esse também é um outro conceito do Gui, que é má conotação positiva. Você fala uma coisa, porque a família também sabe que você está chocado, às vezes está na sua cara isso, e aí mas por quê? E aí ela fala, poxa, mas essa pessoa é diferente, Ela já quer saber o porquê, Nunca ninguém me perguntou. Ela fala assim, porque ele roubou lá na comunidade. E aí é melhor eu castigar do que o traficante cortar a mão dele. Você percebe que tem uma perspectiva diferenciada? A gente vai trabalhar com o quê? Com a queimadura ou com essa intenção de educação, de proteção dela, ainda que a gente diga, olha, então vamos tentar e ver uma outra forma que você tem para educar o seu filho que não seja violentando o seu direito? Vamos pensar junto? Você pode até mexer com a emoção dela, mas, poxa, como é que você se sente agora vendo o seu filho assim? Tem que ser esperto também, mexer um pouco. Aí ela fala assim, dói mais em mim do que nele. Mentira, porque quem sentiu a dor é ele. Mas, assim, tentar se aproximar, tentar estar de igual para igual com essa família. E isso é buscar o ponto sólido. Às vezes a gente fica muito... Porque a gente vem de uma sociedade judaico-cristã, e eu posso falar isso de cadeira agora, para vocês, onde as falhas, onde o pecado é mais forte do que as potencialidades. E não adianta a gente ficar falando no que é errado. A gente precisa buscar o que de positivo essa família tem, qual é o ponto sólido, para que ela comece a acreditar nela e comece a se empoderar e mudar na relação com as crianças.